Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar A Comédia Humana, de 1943. Frequentemente eu lembro aqui no canal o quanto é importante contextualizar a época de um filme para a gente entender o que ele significou de fato. E da lista de filmes indicados ao Oscar de melhor filme em 1943, esse é um dos mais intimamente ligados ao seu próprio tempo. Assistir a Comédia Humana é embarcar em uma viagem ao período da Segunda Guerra Mundial, e mais precisamente dos efeitos práticos dela para o dia a dia da sociedade norte-americana. O alistamento dos homens nas Forças Armadas, as dificuldades econômicas, as famílias sem os seus chefes e assim por diante. E o filme já começa com uma narração em off do patriarca da família Macaulay, o Matthew, morto há 2 anos, que faz uma ligação direta de si mesmo com a sua terra natal. As I look down on my homeland of Ithaca, California, with its patches of vineyards and orchards, I feel so much of me is still living there, in the places I've been, in the fields, the streets, the church, and most of all my home, where my hopes, my dreams, my ambitions, my beliefs still live in the daily lives of my loved ones. A escolha de uma pequena cidade como cenário desse filme não foi casual. Nesse período da história norte-americana, a grande mídia das imagens em movimento era o cinema e não a televisão, que ainda não estava popularizada. Então milhões de pessoas frequentavam as salas de exibição todas as semanas. Os filmes tinham também uma função social, algo que fica evidente nesse caso. E a história desse filme é justamente sobre uma família que perdeu o seu patriarca e vê o filho mais velho, o Marcus, servir as Forças Armadas. Ficam em casa a mulher Kate, a sua filha Bess, o caçula de 6 anos Ulysses e o adolescente Homer, que assume as funções do homem da casa e arranja até mesmo um emprego na estação telegráfica da cidade. Uma configuração que era muito típica desse período lá nos Estados Unidos da América. You're starting out okay. Just don't kill yourself. Don't go too fast. Get there swiftly, but not too fast. Be polite to everybody. Take off your cap in elevators. And above all things, don't lose a telegram. No, sir. And if anything comes up you don't understand, just come to me. Esse foi um filme produzido para tranquilizar, dar conforto e emocionar o público. Uma vez que os personagens são pessoas comuns do dia a dia, o espectador se vê na tela e percebe que não é o único em dificuldades naquele momento. Isso passa tranquilidade. A construção da história tem um forte tom de fraternidade e não só é otimista, como idealista, garantindo o conforto. As pessoas saíam do cinema tendo a certeza de que, no final das contas, tudo daria certo. E finalmente, a narrativa é carregada de emoção, valores humanistas e exaltação a símbolos patrióticos em plena guerra. Não era nem um pouco difícil fazer as pessoas chorarem, levando tudo isso em conta. They're my lucky stars and stripes. Well, I guess you really don't get to understand your country until it's in trouble. All the rest of the time, you just take it for granted. It's like your family. I get a lump in my throat every time I see the flag. It used to make me think of Washington and Lincoln, but now it makes me think of my brother Marcus. A estrutura narrativa desse filme é episódica, com várias pequenas histórias correndo em paralelo. E por mais irônico que pareça, me agradam mais aqueles personagens com menor tempo de tela ou então os menos literais. O menino Ulysses, por exemplo, é o que tem algumas das melhores reflexões com a sua inocência. Reparem como ele permite que uma cena aparentemente banal, de uma reunião de família, viabilize uma externação de sentimentos poderosa que envolve o próprio conceito da morte. Death is like today, Ulysses. You fall asleep, and tomorrow comes. You remember today you saw a train, and you found an egg? Well, tomorrow they'll be gone. But the excitement of seeing that train and the wonder of finding that egg will be in you always. So will your father. Nothing can take him from us because he lives in us. Aliás, essa cena também é muito interessante porque vários dos enquadramentos de câmera colocam o personagem atrás do instrumento musical que está ali,
fazendo uma alusão à cadeia, ao aprisionamento desses personagens em tempos de guerra. Agora, a exaltação da América também é uma marca registrada desse filme. Além de todas as referências patrióticas que eu já citei anteriormente, tem uma cena que me chamou muita atenção. Em um passeio pelo parque, a câmera acompanha diversos grupos étnicos diferentes manifestando livremente a sua cultura. Russos, suecos, mexicanos e assim por diante. E o personagem reforça, são todos americanos. Isso claramente explicita o caráter de tolerância do país em contraposição ao eugenismo nazista. É claro que a ideologia norte-americana também estava carregada em todos esses filmes produzidos nesse período. E o filme ainda usa diversas canções populares para envolver o espectador e praticamente induz o público a cantar junto o hino Leaning on the Everlasting Arms, conhecido desde o final do século XIX, já no finalzinho. Everybody sing, come on! Um dos maiores ativos desse filme é o seu protagonista, Mickey Rooney. Na época, ele era um dos maiores vendedores de ingressos da MGM, e praticamente todos os filmes que ele participava eram garantia de alto faturamento. Menino prodígio, ele começou a carreira muito cedo, e com menos de 15 anos de idade já fazia parte do elenco de um filme indicado ao Oscar na categoria principal, Sonho de uma Noite de Verão, em 1935. 3 anos mais tarde, em 1938, a Academia concedeu a ele e a Dana Durbin estatuetas em miniatura, que foram prêmios especiais pela performance juvenil. No ano seguinte, ele seria indicado pela primeira vez pelo filme Sangue de Artista, que ele estrelou ao lado de Judy Garland. Aqui, no caso de A Comédia Humana, ele receberia a segunda indicação da carreira. Um papel diferente do que ele costumava fazer, mais sério e mais emotivo, e que provou ainda mais a sua versatilidade e também a sua qualidade. Ele é o catalisador dos acontecimentos do filme e faz isso com profunda responsabilidade. Eu admito que esse filme pode mudar inclusive o seu conceito sobre o Mickey Rooney, porque ele se envolveu ao longo da carreira em diversos filmes populares, mas nem tão bons do ponto de vista artístico e narrativo. E esse é um dos seus pontos altos, e vale lembrar que ele tinha nesse período 23 anos de idade apenas, ou seja, muito jovem, ele já conseguiu entregar uma performance de gente grande. E uma das minhas cenas preferidas é quando ele lê a carta recebida do irmão mais velho que estava no fronte de batalha. I am proud that I am serving my country, which to me is Ithaca, our home, and all the Macaulays. I do not feel like a hero. I have no talent for such feelings. I would rather there were no war, but as there is a war, I have long since made up my mind to be the finest soldier it is possible for me to be. I may be killed in this war. I must come right out and tell you this. I don't like the idea at all. O filme nasceu como uma encomenda da MGM ao escritor William Saroyan, vencedor do prêmio Pulitzer em 1939 e possível diretor desse projeto. Ele trabalhou em um argumento, mas entregou um material que geraria um filme de 4 horas de duração, o que foi rejeitado pelo estúdio e ele afastado do projeto. Contrariado com essa recusa, ele então organizou esse material em formato de livro, enquanto o estúdio modificou a proposta original e lançou o filme na metragem normal de 2 horas. Ou seja, esse é um caso raro onde um projeto inicialmente do cinema, na forma de um argumento cinematográfico, se tornou um livro. Normalmente é o contrário. E o William Saroyan acabou sendo o único vencedor do Oscar por esse filme, justamente na categoria de melhor história original, uma categoria inclusive que não existe mais. O filme foi indicado a 5 categorias e essa foi a única em que ele venceu. Em 2015 foi lançada uma refilmagem dirigida por Meg Ryan chamada Ithaca, mas muito mal avaliada e praticamente esquecida. O diretor da versão original foi Clarence Brown,
muito conhecido na época e que por esse trabalho conquistou a 3ª indicação ao Oscar de direção. Um trabalho bem feito, ainda que não particularmente marcante. I want you to understand that each of you will begin to be real men and truly human when, in spite of your differences with one another, you still respect one another. That's what it means to be civilized. A Comédia Humana só tem comédia no título. Esse não é um filme engraçado, inclusive não é nem a proposta dele. Na realidade, esse é quase um filme de serviço da MGM para a sociedade norte-americana de 1943. E por isso ele parece tão datado aos olhos de hoje. Mas avaliando sob uma perspectiva histórica, essa é sim uma produção de alta relevância e que fez muita diferença para as plateias machucadas pela Segunda Guerra Mundial. You must go on. Nothing must stop you for a minute. You are what we're fighting the war for. You are what we have left behind to live the hopes that we have only dreamed. The matchless dreams of what man can be. E agora eu tô curioso para saber duas coisas de você aí que tá me assistindo. Primeiro, você gosta do Mickey Rooney, ou Menino Prodígio? E qual é a sua opinião sobre ele nesse filme? E também já aproveita para falar se você acredita que esse filme foi positivo para acalmar as plateias norte-americanas em período de Segunda Guerra Mundial. Também não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia ao Oscar de Melhor Filme em 1943 e o próximo título vai ser uma produção da Warner, Horas de Tormenta, estrelado por Bette Davis e o vencedor do Oscar de Melhor Ator daquele ano, Paul Lucas. Te espero aqui.